que é a visão do ourives? Ele está interessado em quê? No peso do ouro. A forma do ouro não lhe interessa. Ele quer é a substância. Se é brinco, colar, pulseira, o que é que há mais? Brinco, colar, pulseira. Uma joia da cabeça para pôr na crosta, assim, na crosta não, no teto, também não é no teto, é na testa. Qualquer que seja a forma do ouro, ele não quer saber, ele quer é derreter aquilo para formar ouro. Esta é a visão do ourives, é a visão transcendental, transcende a forma. Só quer saber da substância. Aqui é igual, o Vedanti tem que entender o que é este mundo. Tá? E como eu disse na aula passada, este mundo é Mithya. Ou seja, tudo que existe aqui, à minha volta, incluindo o meu corpo, mente, personalidade, é Mithya. E Mithya é uma palavra que indica insubstancial. É sinónimo de é insubstancial. Ou seja, como nós vimos, alguns de nós, na Chandogya Upanishad, é Namadeyam. É ou não é? Namadeyam. É só nome, não tem substancialidade. Tá? Vacharam bhanam vikaro namadeyam mritika eva satyam eshvetaketu. É o que nós ensinamos. Então, o pote, que é isto que é dito lá no Upanishad, e aqui também é dito, e é o que eu estou a dizer, o pote é simplesmente um nome. Não existe, na realidade, uma coisa chamada pote. Não existe. Pote é um nome. É o nome que a forma barro assume. O barro assume a forma de pote. É um barro empotado. É um barro enjarrado. Não é que exista, na realidade, uma jarra. Não, existe barro enjarrado. Jarra é um conceito. Existe somente quando eu falo sobre ele. Existe somente como uma ideia insubstancial. E porquê? Porque sem a substância não existe a forma. A forma, sendo insubstancial, ela recebe substância, ou recebe substancialidade da substância, certo? Ai, pessoal, mas eu vejo formas. Sim, ver não significa ser verdadeiro, ser substancial. Eu vejo o sol a nascer e a pôr-se, eu e muita gente, não é? E ambos sabemos que o sol não nasce nem se põe. Eu vejo um céu azul e não existe uma coisa chamada céu azul. Então, experiência e factos não têm que ser a mesma coisa, podem ser coisas diferentes. Não é? E para isso, então, nós temos que entender 3 palavras muito importantes no Vedanta, nesta nossa fase inicial do ensinamento. E a primeira palavra, eu já falei sobre ela, é Mithya, aquilo que é insubstancial. Por outras palavras, aquilo que só existe dependendo de outra coisa, que é a sua causa. Então, Mithya é aquilo que sozinho não existe. Tá? Para já, vamos fazer assim, ou seja, existe dependendo de alguma coisa. A outra palavra é chamada Sat. Sat significa verdade. Aquilo que é verdadeiro. E a definição é, de verdade, aquilo que permanece nos 3 estados de tempo. Trikale apitishtatiti satyam. Estudamos nós no Tattva Bodha, lá há 3 ou 4 vidas passadas. Então, tishtati permanece, trikale, nos 3 períodos de tempo, como abaditam, não sendo negada. Então vejam, antes do barro, aliás, antes do pote, o que é que existia? Barro. Durante o pote, o que é que existe? Barro. Após o pote, imaginem que o pote se parte, o que é que eu continuo a ter? Barro. Então, no exemplo, pote de barro, o que é Sat? Verdadeiramente existente, real, verdade. A causa é o barro. E o que é Mithya? Aquilo que existe dependendo, ou seja, aquilo que não tem substancialidade e que recebe emprestada a substancialidade do barro, é o pote. Então, pote é um nome. Um nome dado a uma determinada forma e que cumpre uma determinada função. E nome, forma, são sempre insubstanciais, Mithya. Nama rupa yoho mityatvam bhavati.
Então, sempre nome e forma são insubstanciais, foi o que eu disse em sânscrito. Tá? Então, nós temos estas duas palavras. Sat, verdadeiramente existente, e Mithya, existente dependendo daquilo que é verdadeiramente existente. Certo? São estas duas palavras. Se nós olharmos à nossa volta, tudo são formas, tudo são nomes, tudo cumpre uma dada função. O planeta Terra é uma forma e é um nome, a Terra, não é? A Terra, Bhumi ou Bhuloka no sânscrito. E agora se eu perguntar assim, ok, será a Terra algo realmente existente? E é tão pertinente este exemplo porque ela está debaixo de nós, não é? E é bem vasta e grande. E o que é a Terra, eu pergunto? A Terra existe por ela mesma? Não, a Terra não existe sem água, sem os minerais. Não existe sem ferro, não existe. Não é? Então vejam, a Terra, ela só existe porque todos os seus constituintes existem. Sem eles, ela não existe. Logo, é insubstancial. Está a ver a lógica? Entendendo profundamente o exemplo do pote de barro, temos que estender o exemplo e aplicá-lo a tudo que nós vemos. É para isso que serve o exemplo, para o exemplificado. Ok, a água não é terra, mas a terra sem água não existe. Sem os minerais, sem a própria terra, a terra também não existe. E o que é a terra? A terra propriamente dita, as pedras são minerais. E os minerais são o quê? Moléculas. Então, vejam, cada forma, nome, forma, se reduz a nomes, formas mais pequenos, constituintes, mais subtis. E esses, por sua vez, novamente se reduzem aos seus constituintes mais subtis, que são nomes e formas. E esses a nomes e formas, esses a nomes e formas. E o universo é tudo isso, nomes e formas, dentro de nomes e formas, dentro de nomes e formas, dentro de nomes e formas. E qual é o maior nome de todos? É o nome chamado Jagat, universo. Dentro desse nome chamado Jagat, universo, estão todos os nomes, todas as formas, está tudo lá dentro, estão a ver? Tudo. Todo o conhecimento está aí. E depois nós vamos a ver, e são camadas e camadas, intermináveis camadas de quê? Nomes e formas, nomes e